essa é uma postura nova do Jones. Mas aí chegamos na segunda parte, que é a principal. Se for decidido, se existir a possibilidade e for decidido de apoiar uma candidatura do Jones para presidente, é centralismo democrático. E eu vou apoiar. Se for decidido, discutido e aprovado. O que é que eu discordo, camarada? E minha crítica está aonde? É na forma como está sendo feito. Ele lançou um vídeo no canal dele, colocando que quer ser candidato, e na retórica dele, ele constrói a argumentação de que só é possível a unidade de esquerda no entorno da figura dele. Ele começa o vídeo dizendo: eu falei numa entrevista que queria ser candidato e não tem partido e tal, e que poderia conversar com a UP e tal, e a militância da UP ficou muito puta comigo no Twitter, e aí ele diz: não tenho nada contra a UP, inclusive gosto muito, ele faz essa ponderação, que ele não faria há uns 2, 3 anos atrás, diga-se de passagem, mas aí ele começa a falar, olha o pulo que ele dá. Mas eu não vejo problema de discutir a unidade da esquerda. Veja a linha de raciocínio. Eu falei numa entrevista que quero ser candidato, falei que vou conversar com a UP, dialogar com a UP, ou com outros partidos também. A militância da UP ficou puta comigo no Twitter, não tenho nada contra a UP, inclusive gosto, mas eu não vejo problema de discutir a unidade da esquerda. A linha que ele está defendendo é que unidade da esquerda é em torno da figura dele, e o público entendeu dessa forma. Você vai nos comentários, você vai no Twitter dele, as respostas que eu estou recebendo, a crítica que eu fiz, o público entendeu isso. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não falou isso, que não foi isso que eu falei, a senhora está mentindo, a senhora é desonesta. Só que o público entendeu isso. A crítica que eu fiz, os ataques que eu estou recebendo e as críticas que eu estou recebendo ele é o candidato mais viável. Você acha que o Léo tira mais voto que ele? Eu acho que vocês deveriam começar a pensar em lançar o Johnny sim, porque aí você... Tipo, todas as críticas que eu estou recebendo é defendendo o ponto de só é possível a unidade de esquerda no entorno da candidatura dele. Então, assim, se ele não quis dizer isso, ele deixa mais claro. Porque foi o que o público entendeu. Todo mundo entendeu isso, Saulo. Eu entendi isso. Outras lideranças da UP entenderam isso. Lideranças do PSDU entenderam isso. O pessoal que criticou ele no Twitter da UP entendeu isso. Quem gosta dele entendeu isso. Quem tá me criticando pelo que eu falei entendeu dessa forma. Que a unidade... Veja a natureza das perguntas que eu estou recebendo. Então, realmente não tem possibilidade de unidade de esquerda, né? Essa pessoa não está falando... A pessoa que está me perguntando não está falando de unidade de esquerda. Ela está falando da candidatura do Jones. Você está entendendo como foi transformado em sinônimo uma coisa? E é com isso que eu não concordo, Saulo. Meu problema não é com o Jones ser candidato. Quer dizer, vamos lá. Eu tenho minhas reservas, minhas ressalvas, meus medos e preocupações a esse respeito. Mas não é um princípio meu ser contra o Jones ser candidato. O meu problema é com a forma como está sendo feito. E esse vídeo, antes de conversar com a direção da UP, antes de chamar a direção da UP para conversar, de chegar com uma proposta, pressiona as bases da UP a fazerem pressão nas suas direções, para que quando o Johnny chegue para conversar, já tem um grupo dentro da UP defendendo isso, pressionando a direção para aceitar a proposta dele. Eu considero isso divisionista, faccionista. Eu discordo desse método. A minha crítica está nisso. Eu posso ter todas as discordâncias do mundo com o Jones, mas a minha crítica foi pontual. A minha crítica foi a forma como ele está fazendo isso. Não foi a ele ser candidato, não foi a ele querer ser candidato a presidente, não foi sobre uma possível candidatura dele, foi a forma como ele está tentando influenciar os filiados da UP antes sequer de conversar com o UP. E você vai nos comentários do YouTube e tá lá acontecendo. Ah, mas o Jones não é responsável por como as pessoas entendem. Eu discordo. E eu pontuei isso nos stories. Eu publiquei uns stories explicando lá o texto, porque eu vou falar já sobre o texto, e eu coloquei o que eu penso sobre isso. Eu coloquei que se eu vejo uma série de comentários, milhares, centenas de comentários, dando tal interpretação sobre o que eu falei, e eu não penso de acordo com essas interpretações que estão sendo dadas, e não corrijo, quer dizer que eu estou concordando com a interpretação desse público. Está tendo essa interpretação. Deu para pegar, assim, o que... Sim. Eu leio como aconteceu com esse texto. Eu escrevi um texto, inclusive antes dessa polêmica toda. O texto nem era sobre Jones. Foi no sobre jornal A Verdade, não foi? A Verdade. Eu escrevi um texto sobre diversas formas de oportunismo eleitoral. E um dos elementos apresentados é essa de influências tentando influenciar o P de fora para dentro. Isso antes da dessa polêmica com o Jones, que eu escrevi. Isso antes dele publicar esse vídeo, porque demora os textos a saírem de Jornal na Verdade. Você vai, lança e tem a avaliação, aí vai ter a redação, tem uma fila para entrar. Eu não mandei o texto semana passada, ou ontem e saiu hoje, ou segunda e saiu hoje, entendeu? Então, calhou do texto ser publicado no período que eu tô tendo essa polêmica, né? Então pareceu que é sobre a polêmica. Mas aí, vamos lá, eu sabendo disso,
vi todas as reações serem Suede criticando o Jones no Jornal Verdade, Suede criticando o Jones no Jornal Verdade. Isso aí, Suede, que eu vi gente concordando também. Isso aí, Suede, desce o sarrafo no Jones. Canetou. O que é que eu fiz? Eu fiz uma série de stories dizendo, gente, não é um ataque ao Jones. Aconteceu isso. Sim, eu tenho essa crítica. Sim, na minha opinião, ele está fazendo isso, que eu escrevi no texto. Mas o texto não foi uma resposta a ele. Eu não escrevi pensando nele. Então vamos ter cuidado com a forma como se fala, porque senão você gera um antagonismo com quem gosta do Jones dentro da UP. Que existem essas pessoas, né? E eu não quero antagonizar com elas. Eu quero que elas entendam que não é legal trazer um debate e as vontades do influencer que elas gostam e acompanham para pressionar as direções. Que as coisas têm que ser discutidas com camaradagem. É isso que eu quero que elas entendam. Eu não quero que elas entendam Suede odeia o Jones. Mas é o que eu fiz. Eu assumi para minha responsabilidade e publiquei uma série de stories hoje de manhã retificando esse ponto. Porque eu entendo, e sou coerente com isso que eu acredito, de que eu tenho parte da responsabilidade sobre como o público entende. Eu não tenho toda a responsabilidade, mas eu tenho parte. Se eu não dialogo, se eu não tento ter alguma, se eu não tento retificar a forma como o público está entendendo, quer dizer, ou que eu não ligo, que eu não me importo, que para mim não é uma questão importante, ou que eu estou concordando. Né? Então, se o público se o público que assiste o Jones está tendo essa percepção de que unidade de esquerda, que quando se fala de unidade de esquerda, se está falando de candidatura do Jones a presidente, e ele não faz nada para retificar, ele não faz um vídeo a mais, ele não publica um shorts, ele não publica um reels, ele não... Dizendo, pessoal, não é isso, tá? Não é isso. Eu não estou dizendo que precisa ser eu. Eu gostaria muito de ser. Vou lutar para ser. Mas se não for, eu defendo a unidade de esquerda mesmo, ele não faz isso. O que ele está fazendo? Está endossando essa reação. Ou ele não viu e não percebeu, o que eu acho difícil, ou ele está endossando. O que, para mim, define como ele está fazendo divisionismo e colocando a candidatura dele acima da unidade de esquerda que ele diz defender, que é a minha crítica a ele. Tá? Pareceu que eu dei uma volta muito grande, mas o que eu quero com essa aparente volta que eu dei, é fazer as pessoas entenderem que por N problemas que eu tenho com o Jones, a minha crítica não é a pessoa dele, não é a existência de uma candidatura dele, de uma perspectiva, ou negando qualquer possibilidade de que a UP venha apoiar, após uma discussão, uma candidatura dele. Tudo é possível, tudo está no debate, tudo está no debate. Se a gente apoiou o Técio em Fortaleza, né, Saulo, francamente, né, vamos combinar, não? Vamos combinar. Então, o meu problema é com o método como isso está sendo feito. E minha crítica é sobre o método. O método, na minha opinião, demonstra que ele não está preocupado com a unidade de esquerda, ele está preocupado com a candidatura dele. E em convencer as pessoas de que a unidade de esquerda é em volta da candidatura dele. E as pessoas entenderam dessa forma. As pessoas não entenderam de outro jeito. Se ele quis dizer outra coisa, é melhor que ele deixe claro. Porque as pessoas não entenderam de outra forma, as pessoas entenderam isso. E eu estou sentindo na pele que as pessoas entenderam isso. Entendeu? Mas eu estou tranquila, sabe? Eu fiz o esforço de tentar fazer vocês entenderem o que está acontecendo e o que eu quis dizer, qual é a minha crítica, mas, assim, eu não estou nervosa, eu sou uma pessoa incisiva, mas não estou nervosa. Ele disse que vai fazer um vídeo, me chamou de mentirosa no Twitter, mas eu estou de boa, sabe? Eu estou nessa vida há muito tempo, eu conheço o Jones há muito tempo, eu sou uma mulher trans nessa sociedade, sou uma liderança política trans nessa sociedade, então, assim, ser xingada, ser ridicularizada, para mim se chama terça-feira, segunda-feira, então, eu, assim, tô de boa e mantenho minha crítica, não arredo um pé do que eu falei. Espero que essa crítica sirva, talvez, para ele tomar mais cuidado na forma como ele se posiciona e entender que ele tem sim responsabilidade sobre como o público dele se posiciona também, parte de responsabilidade, tentar fazer alguma coisa. Se ele compreender isso, para mim a crítica foi válida e isso facilita inclusive as conversas dele com os partidos. Porque, repito, não é só lideranças da UP que tiveram essa percepção, não, tá? Eu repito, não foi só a UP que teve essa percepção de que ele está fazendo isso. Ou lideranças de outros partidos também. Então, se ele muda a metodologia dele, ele facilita até a conversa. E talvez não saia candidato a presidente, mas pode ser candidato a outra coisa, quem sabe? Seja pelo PSTU, pelo PCB, né? Facilita. Facilita a conversa, com certeza. Torna a conversa mais de boa.